você tem que dedicar de corpo e alma. Eu não lembro se ele Isso é trouxe legal. aqui ou se é da minha cabeça, mas ele fala que... não, não é ele que fala, não. Mas enfim, os samurais, eu já vi muito filme de samurai. Mas os samurais, ele tem uma honra dentro deles que é preferível para eles morrer do que o inimigo matá-los. Então, quando eles se sentiam cercados, para manter a honra deles, eles pegavam uma espada, tinha uma espada de suicídio, e eles se matavam para não perder a honra. Eles estavam arriscando a própria pele. Se eu vou pra guerra e eu vou virar um escravo do meu inimigo, não, eu prefiro morrer. Então é isso que ele está falando aqui. Claro que não em termos tão extremos como um samurai, Uhum. mas é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer algo honrado e que você prefira morrer do que perder essa honra que você fez, Sim. que você teve, pelo que você fez. Ele até cita, acho que é nessa época mesmo, que a mãe falava para os filhos, acho que era uma questão da cultura realmente oriental, eu não vou lembrar em qual país agora, mas que a mãe ela falava para os filhos, se você não voltar vivo, que você volte sob o seu escudo. Isso, volte com seu escudo ou sobre ele. Exatamente. O soldado voltaria com o escudo ou em cima dele. Exatamente. Ou seja, se você voltar fugido, A gente nem quer você de nem volta. volta, nem volta. E ele até fala assim, não há uma evolução sem que você arrisque a própria pele. Só mais um detalhe aqui sobre o inteligência, ele fala assim que, em geral, quanto mais as pessoas veneram o sacrossanto, e é muito legal porque ele é muito irônico, isso que eu acho muito divertido. Quanto mais essas pessoas veneram o sacrossanto Estado, mais elas odeiam arriscar a própria pele, porque elas querem se esconder atrás de um Estado e falam assim, não, o Estado vai me proteger. Amigão, eu vou te avisar, ninguém vai te proteger, a não ser você mesmo. Que é uma questão de honra também, né? Se você não tem honra suficiente para ir lá e fazer você acontecer, você fica esperando outros fazerem. O Nassim Nicholas Taleb, ele é um cara do libertarianismo, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele é muito contra o Estado. Sim. Porque os Nossa. libertários, eles acreditam que o Estado iria acabar, as pessoas iam se autorregular a partir de um capitalismo sem regras, tá? A gente não chega nesse nível, mas ele pensa muito assim. Então você vai ver ele criticando muito o Estado. E ele fala que para você se dedicar de corpo e alma e arriscar a própria pele, você tem que sacrificar algo importante por um bem coletivo. E aí eu pensei aqui... Isso é bem legal. Hã? Essa parte é legal. E eu pensei aqui no Elon Musk. Por quê? Está tendo uma guerra na Ucrânia contra ali na fronteira da Ucrânia e Rússia. Uhum. O Elon Musk, ele não se preocupou qual seria como a empresa dele como a empresa dele se prejudicaria com o ato dele. Ele simplesmente movimentou o satélite para perto da Ucrânia para que na Ucrânia funcionasse a internet. Porque se não fosse ele hoje, o bilionário malvadão, se não fosse ele, a Ucrânia não teria internet, não se comunicaria com o resto dos países e a Rússia provavelmente teria destruído a Ucrânia já. Mas o fato dele ter colocado o satélite dele próximo à Ucrânia para funcionar a internet lá, fez ele sacrificar por algo importante para o bem coletivo. Então, eu pelo menos analisei de que o Elon Musk é um cara que sacrificou a própria pele nesse sentido. Uhum. Ele até fala que, você chegou a ler essa parte de Kant, que haja somente segundo uma premissa tal. Você leu essa? Depois ele fala do Tony Gordo, né? Sim. Porque me lembrou isso que você falou. Sim, se a gente não conseguir fazer o bem universal, tudo que eu fizer, se não puder ser usado no macro como uma lei universal, nem faça. Porque você não vai estar fazendo bem a ninguém, a não ser você mesmo. Aí ele fala sobre a estrada, sobre o caminho que você tem que seguir. E ele diz aqui, de certa forma simples, quem não é capaz de se dedicar de corpo e alma a alguma coisa, deve desistir e deixar o trabalho para outra pessoa. Então ele falou, é preferível que você não faça, se você não é de corpo e alma, do que você faça se você for fazer de qualquer jeito. E aí me lembrou Colossenses 3:23, que fala, tudo quanto fizeres, facei de todo o coração, conforme todas as suas forças, enfim. E eu analisei como uma... E tanto que ele fala teologia aqui, né? Mas eu analisei isso aqui como um princípio bíblico também. Mas uma coisa que ele fala nessa parte, que ele, para exemplificar isso, ele usa o exemplo dos artesãos. Sim. Porque o artesão, ele falou, o artesão sim é um cara que trabalha arriscando a própria pele. Por quê? Hoje nós temos muitas máquinas que produzem. Entretanto, ele não pode se dar ao luxo de produzir por máquinas.
Porque ele sabe que a máquina não vai fazer aquilo que ele fez, com a dedicação que ele fez. Então ele fala, o artesão ele faz à mão, dure o tempo que for, e ele vai cobrar mais caro. Mas ele sabe que aquilo ali vai ter uma qualidade assim, fora do normal, porque foram as mãos deles que fizeram cada ponto. E se um ponto dá errado, ele precisa jogar tudo fora, ou seja, ele não pode se permitir ao erro, a posição ali de errar um ponto, porque senão ele joga tudo fora e ele recomeça. Então ele realmente se dá de corpo e alma. E ele fala também exemplo de escritores. Não faria sentido eu querer escrever um livro e falar assim, Joe, essa é a minha história, escreve você pra mim. Não faz sentido. Realmente, talvez a produção fosse muito maior se outras pessoas escrevessem livros para mim. Mas isso não seria ético, não seria moral, porque eu tô mandando alguém escrever uma história que eu gostaria de escrever. E o que de fato tem ali de você, se não é você que tá escrevendo? Então ele fala que, inclusive, escritores, e aí acho que talvez ele tá puxando a sardinha até para ele, também tem uma questão de dedicação de corpo e alma, porque um livro demora muito, às vezes anos para ser escrito e horas para ser lido. Entretanto, é necessária essa dedicação de corpo e alma e arriscar a própria pele, porque pode ser que você não venda nenhum. E aí ele fala aqui, ó, ele faz o paralelo, né? Os que não arriscam a própria pele, por exemplo, são os burocratas. E quem arrisca é o cidadão. Sim. Quem não arrisca é um consultor, um sofista. Sofista é aquele cara, na época da filosofia, que gostava de dar opinião, mas nunca idealizou uma filosofia própria. E só criticava os outros filósofos. E quem seriam os que arriscam? Os comerciantes, os empresários. Aí ele fala, uma grande corporação com acesso ao Estado, ela não arrisca. Agora o artesão, o cara que faz, que fabrica, ele sim arrisca. Um executivo corporativo, aquele cara de terno e gravata que é no final um funcionário, ele não arrisca. Agora o empreendedor está arriscando a própria pele. O cientista, ele não arrisca, o pesquisador arrisca. Ele exemplifica várias ele dá vários exemplos, de quem arrisca e quem não arrisca. E ele fala assim, tudo que é projetado por pessoas que não arriscam a própria pele, que foi o que o Joe falou, tende a ficar cada dia mais complicado antes do seu colapso final. Ele também dá um exemplo, achei essa história bizarra, de alguns engenheiros que construíram um metrô, e aí na ideia lá do arquiteto e tal, ia ter um local para apoiar o café da pessoa. Só que, beleza, esse local para apoiar café tudo bem, porque as pessoas passam bastante tempo no metrô. Só que o arquiteto falou que o designer, na verdade, falou que ficaria mais bonito levemente inclinado. Esse designer não precisa pegar metrô. Então, ele não sabe que um design de um lugar para colocar um café levemente inclinado não funciona. E as pessoas nunca usaram aquilo ali para colocar café porque era inclinado. E aí é justamente aí que está a assimetria. Aquele cara não andou de metrô. Por que deixaram isso passar? Que é o que ele fala do empresário o empreendedor que arrisca a própria pele, porque ele tá lá na ponta, ele tá vivendo, ele sabe o que funciona e o que não funciona, e o engravatado que fala, não, veja bem, a filosofia, a pesquisa diz isso, isso e isso, só que na hora de ir lá e colocar a mão na massa e fazer, não faz. E aí ele fala, então, até que isso chegue ao colapso, o cara que faz e que não arrisca a própria pele só cria burocracia.